o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Jatasura Vada Parva. Capítulo 160. Os Pandavas chegam. Kuvera, o Senhor dos Tesouros, chega. Não está zangado com Bhima. Relata como predestinado, e o liberta da maldição de Agastya. Vaisampayana disse, ouvindo vários sons ressoando nas cavernas da montanha e não vendo Bhimazena, o filho de Kunti Ajatasatru e os gêmeos filhos de Madri, e Daunya e Krishna e todos os Brahmanes e os amigos dos Pandavas, ficaram cheios de ansiedade. Nisto, confiando Draupadi aos cuidados de Arshishena e equipados com suas armas, aqueles quadrigários valentes e poderosos começaram a subir juntos o topo da montanha. E tendo alcançado o topo, quando aqueles repressores de inimigos e arqueiros fortes e quadrigários poderosos estavam olhando em volta, eles viram Bhima e aqueles enormes rakshasas de imensa força e coragem se agitando em um estado de inconsciência, tendo sido derrubados por Bhima. E segurando sua massa e espada e arco, aquele de braços poderosos parecia Magavan, depois que ele tinha matado as hostes de Danavas. Então, ao verem seu irmão, os Pandavas, que tinham alcançado condição excelente, o abraçaram e se sentaram lá. E com aqueles arqueiros poderosos, aquele topo parecia formidável como o céu agraciado por aqueles principais dos celestiais, os Lokapalas altamente afortunados. E vendo a residência de Kuvera e os Rakshasas jazendo mortos no chão, o rei dirigiu-se a seu irmão que estava sentado, dizendo, seja por impetuosidade ou por ignorância, tu, ó Bhima, cometeste um ato pecaminoso. Ó herói, como tu estás levando a vida de um anacoreta, esta matança sem motivo não é apropriada para ti. Ações, isto é afirmado por aqueles versados em deveres, que são calculadas para desagradar o monarca, não devem ser cometidas. Mas tu, ó Bhimazena, cometeste um ato que ofenderia até os deuses. Aquele que, desconsiderando lucro e dever, dirige seus pensamentos ao pecado deve, ó Parta, colher o fruto de suas ações pecaminosas. Contudo, se tu procuras o meu bem-estar, nunca mais cometas ato semelhante. Vaisampayana continuou, tendo dito isso para seu irmão Vrikudara, o virtuoso filho de Kunti, muito enérgico e de mente firme, Yudhishthira versado nos detalhes da ciência de lucro, parou, e começou a refletir sobre aquele assunto. Por outro lado, os Rakshasas que tinham sobrevivido àqueles mortos por Bhima fugiram em conjunto em direção à residência de Kuvera. E eles de velocidade excelente, tendo alcançado rapidamente a residência de Vaisravana, começaram a proferir altos gritos de angústia, atormentados por medo de Bhima. E, ó rei, privados de suas armas e exaustos e com suas armaduras lambuzadas de sangue coagulado e com cabelo desalinhado, eles falaram para Kuvera, dizendo, ó Senhor, todos os teus Rakshasas principais lutando com maças e clavas e espadas e lanças e dardos farpados estão mortos. Ó Senhor dos Tesouros, um mortal, invadindo a montanha, sozinho, massacrou todos os teus Rakshasas Krodovasa reunidos. E, ó Senhor da riqueza, lá jazem os principais dos Yakshas e Rakshasas inconscientes e mortos, tendo sido derrubados, e nós fomos poupados pela tua graça. E o teu amigo Maniman também foi morto. Tudo isso foi feito por um mortal. Faze o que é apropriado, depois disso. Tendo ouvido isso, aquele senhor de todas as hostes Yaksha ficando irado, com olhos vermelhos de raiva, exclamou, como? E sabendo da segunda ação de agressão de Bhima, aquele senhor dos tesouros, o rei dos Yakshas, ficou cheio de cólera, e disse, atrelem os cavalos. Então a um carro da cor de nuvens escuras, e alto como um topo de montanha, eles uniram corcéis com trajes dourados.
E ao serem unidos ao carro aqueles cavalos excelentes dele, agraciados com todas as qualidades nobres e providos dos 10 cachos auspiciosos de cabelo e tendo energia e força, e adornados com várias joias e parecendo esplêndidos, como se desejosos de correr como o vento, começaram a relinchar uns para os outros o relincho emitido na hora da vitória. E aquele rei divino e refulgente dos Yakshas partiu, sendo elogiado pelos celestiais e Gandharvas. E 1000 Yakshas principais de olhos avermelhados, e brilho dourado e tendo corpos enormes, e dotados de grande força, equipados com armas e cingindo suas espadas, seguiram aquele senhor dos tesouros de grande alma. E percorrendo o firmamento eles os corcéis chegaram a Gandhamadana, como se puxando o céu para frente com sua velocidade. E com seus cabelos arrepiados, os Pandavas viram aquele grande grupo de cavalos, mantidos pelo Senhor da Riqueza, e também o próprio Kuvera, de grande alma e gracioso, cercado pelas hostes Yaksha. E vendo aqueles quadrigários poderosos, os filhos de Pandu, possuidores de grande força, equipados com arcos e espadas, Kuvera também ficou encantado, e ele estava profundamente satisfeito, mantendo em vista a tarefa dos celestiais. E como aves, eles, os Yakshas dotados de rapidez extrema, desceram no topo da montanha e ficaram perante eles os Pandavas, com o Senhor dos Tesouros em sua vanguarda. Então, ó Bharata, vendo satisfeito com os Pandavas, os Yakshas e os Gandharvas ficaram lá, livres de agitação. Então pensando em si mesmos como tendo pecado, aqueles quadrigários poderosos de grande alma, os Pandavas, tendo se curvado àquele senhor, o concessor de riqueza, permaneceram cercando o Senhor dos Tesouros com mãos unidas. E o Senhor dos Tesouros sentou-se naquele assento excelente, o gracioso Pushpaka, construído por Visvakarma, pintado com diversas cores. E milhares de Yakshas e Rakshasas, alguns tendo corpos enormes e alguns orelhas parecidas com pinos, e centenas de Gandharvas e hostes de Apsaras sentaram-se na presença daquele que estava sentado, assim como os celestiais se sentam em volta daquele de 100 sacrifícios, e usando uma bela guirlanda dourada na cabeça e segurando em suas mãos seu laço e espada e arco, Bhima permaneceu fitando o Senhor da Riqueza. E Bhimazena não se sentiu deprimido por ter sido ferido pelos Rakshasas, ou mesmo naquela situação vendo Kuvera chegar. E aquele que circula nos ombros de homens, ao ver Bhima permanecer desejoso de lutar com flechas afiadas, disse ao filho de Dharma, ó Partha, todas as criaturas te conhecem como dedicado ao bem delas. Portanto, com teus irmãos, mora destemidamente sobre este topo da montanha. E, ó Pandava, não fiques zangado com Bhima. Estes Yakshas e Rakshasas já tinham sido mortos pelo destino. O teu irmão foi simplesmente o instrumento. E não é necessário sentir vergonha por causa da ação de impudência que foi cometida. Esta destruição dos Rakshasas foi prevista pelos deuses. Eu não nutro raiva por Bhimazena. Mais propriamente, ó o principal da linhagem Bharata, eu estou satisfeito com ele, mais ainda, mesmo antes de vir aqui, eu estava satisfeito com este ato de Bhima. Vaisampayana disse, tendo falado assim para o rei, Kuvera disse para Bhimazena, ó filho, ó o melhor dos Kurus, eu não me importo, ó Bhima, que para agradar Krishna tu tenhas, desconsiderando os deuses e a mim também, cometido este ato temerário, a saber, a destruição dos Yakshas e dos Rakshasas, dependendo da força dos teus braços, eu estou bem satisfeito contigo. Ó Vrikudara, hoje eu fiquei livre de uma maldição terrível. Por alguma ofensa, aquele grande Rishi, Agastya, me amaldiçoou com raiva. Tu me libertaste por esta ação tua. Ó filho de Pandu, a minha desgraça antes disso tinha sido decretada. Nenhum pecado, portanto, de nenhuma maneira, se atribui a ti, ó Pandava. Yudhishthira disse, ó divino, porque tu foste amaldiçoado por Agastya de grande alma. Ó Deus, eu estou curioso para ouvir sobre o motivo dessa imprecação.
Eu me admiro que naquele mesmo momento tu junto com tuas tropas e servidores não tenhas sido consumido pela ira daquele inteligente. Nisso o Senhor dos Tesouros disse, em Cusastali, ó rei, uma vez foi mantido um conclave dos deuses. E cercado por yakshas de aparência severa, totalizando 300 Mahapadmas, carregando várias armas, eu estava indo para aquele local. E no caminho eu vi aquele principal dos sábios, Agastya, dedicado à prática de austeridades severas na margem do Yamuna, cheia de várias aves e agraciada com árvores floridas. E, ó rei, imediatamente ao ver aquela massa de energia, flamejante e brilhante como fogo, sentado com braços erguidos, encarando o sol, meu amigo, o gracioso senhor dos Rakshasas, Maniman, por estupidez, tolice, arrogância e ignorância, expeliu seu excremento sobre a cabeça daquele Maharshi. Imediatamente, como se queimando todos os pontos cardeais com sua fúria, ele disse a mim, já que, ó Senhor dos Tesouros, na tua própria presença, me desrespeitando, este teu amigo me afrontou dessa maneira, ele, junto com as tuas tropas, encontrará a destruição nas mãos de um mortal. E, ó de mente má, tu também, sendo afligido por causa dos teus soldados mortos, te livrarás do teu pecado ao ver aquele mortal. Mas se eles seguirem as tuas ordens, os filhos poderosos dos soldados não incorrerão nesta maldição terrível. Essa maldição eu recebi antigamente daquele principal dos rishis. Agora, ó Rei poderoso, eu fui libertado pelo teu irmão Bhima. Capítulo 161. Kuvera fala para Yudhishthira. Parte. O Senhor dos Tesouros disse, ó Yudhishthira, paciência, habilidade, hora e lugar apropriados e coragem, esses 5 levam ao sucesso em assuntos humanos. Ó Bharata, no Krita Yuga os homens eram pacientes e habilidosos em suas respectivas ocupações e eles sabiam como mostrar coragem. E, ó o principal dos kshatriyas, um kshatriya que é dotado de paciência e que compreende a propriedade em relação à hora e lugar e é versado em todos os regulamentos mortais pode sozinho governar o mundo por um longo tempo, mais ainda, em todas as transações. Aquele que se comporta assim obtém, ó herói, fama neste mundo e condição excelente no próximo. E por ter mostrado sua bravura na hora e lugar apropriado sacra com os vasos obteve o domínio do céu. Aquele que por raiva não pode ver sua queda e aquele que sendo naturalmente pecaminoso e de mente má segue o mal e aquele que não conhece a adequação relativa às ações encontra a destruição neste mundo e no próximo. Tornam-se inúteis os esforços daquela pessoa estúpida que não está familiarizada com a conveniência em relação ao tempo e às ações, e ele encontra a destruição neste mundo e no próximo. E é malévolo o objetivo daquelas pessoas perversas e enganadoras que, visando o domínio de todo tipo, cometem algum ato irrefletido. O melhor dos homens, Bhimazena é destemido e ignorante dos deveres, e arrogante, e da inteligência de uma criança, e inclemente. Portanto, controla-o. Dirigindo-te novamente para o eremitério do sábio piedoso Arshtisena, reside lá durante a quinzena escura, sem medo ou ansiedade. Ó Senhor de homens, ordenados por mim, todos os Gandharvas residentes em Alaka, como também aqueles residentes nesta montanha, ó de braços poderosos, protegerão a ti, e a esses melhores dos Brahmanes. E, ó Rei, ó o principal entre os homens virtuosos, sabendo que Vrikudara veio para cá por impetuosidade, controla-o. De agora em diante, ó monarca, os seres que vivem na floresta os encontrarão, servirão a vocês e sempre protegerão vocês todos. E, ó principais dos homens, os meus empregados sempre obterão para vocês várias carnes e bebidas de sabor delicioso. E, ó filho, Yudhishthira, assim como por vocês serem fruto de relação espiritual Vishnu tem direito à proteção de Mahendra, e Vrikudara, a do deus do vento, e tu, de Dharma, e os gêmeos possuidores de força, dos Asvins, assim vocês todos têm direito à minha proteção. Aquele seguinte por nascimento Abhimazena, Falguna, versado na ciência de lucro e em todos os regulamentos mortais, está bem no céu.
E, ó filho, aquelas perfeições que são reconhecidas no mundo como conducentes ao céu existem ainda na Jaya desde o seu próprio nascimento. E autocontrole, e caridade, e força, e inteligência, e modéstia, e fortaleza, e energia excelente, esses todos são existentes naquele majestoso de alma magnífica. E, ó Pandava, Jishnu nunca cometeu nenhuma ação vergonhosa por pobreza de espírito. E no mundo ninguém jamais disse que Partha proferiu uma inverdade. E, ó Bharata, honrado pelos deuses, Pitris, e os Gandharvas, aquele aumentador da glória dos Kurus está aprendendo a ciência de armas na residência de Sakra. E, ó Partha, no céu ele que com justiça trouxe sob o seu domínio todos os soberanos da terra, até aquele monarca extremamente poderoso e muito enérgico, o avô do teu pai, o próprio Santanu, está bem satisfeito com o comportamento daquele manejador do Gandiva, o principal de sua linhagem. E, ó rei, residindo nas regiões de Indra, ele que nas margens do Yamuna adorou os deuses, os Pitris, e os Brahmanes por celebrar 7 sacrifícios de cavalo grandiosos, aquele teu grande antepassado, o imperador Santanu de austeridades severas, que alcançou o céu, perguntou sobre o teu bem-estar. Vaisampayana disse, tendo ouvido essas palavras do dispensador de riqueza, os Pandavas ficaram bem satisfeitos com elas. Então baixando sua clava e massa e espada e arco, aquele principal dos Bharatas reverenciou o Kuvera. E aquele concessor de proteção, o senhor dos tesouros, vendo prostrado, disse, sei o destruidor do orgulho dos inimigos, e o aumentador da alegria dos amigos. E vocês, opressores de inimigos, vivam em nossa região fabulosa. Os Yakshas não se oporão aos seus desejos. Kudakesa, depois de ter obtido domínio sobre armas, voltará logo. Dispensado pelo próprio Magavati, Dhananjaya se juntará a vocês. Tendo assim instruído Yudhishthira de atos excelentes, o senhor dos Guyakas desapareceu daquela melhor das montanhas. E milhares de Yakshas e Rakshasas o seguiram em veículos cobertos com almofadas achadrezadas e decorados com várias joias. E quando os cavalos foram em direção à residência de Kuvera, ergueu-se um barulho como o de aves voando no ar. E os carregadores do Senhor dos Tesouros percorreram o céu rapidamente como se arrastando o firmamento adiante, e devorando o ar. Então por ordem do Senhor da Riqueza os corpos mortos dos Rakshasas foram removidos do topo da montanha. Como o inteligente Agastya tinha fixado este período como o limite de duração da sua maldição, assim sendo mortos em conflito, os Rakshasas ficaram livres da imprecação. E sendo honrados pelos Rakshasas os Pandavas moraram agradavelmente por várias noites naquelas habitações. Capítulo 162. Ashtishena e Daunya falam com os deuses, dia e noite. Vaisampayana continuou, então, ó repressor de inimigos, ao nascer do sol, tendo terminado as suas devoções diárias, Daunya foi até os Pandavas, com Ashtishena. E tendo reverenciado os pés de Ashtishena e Daumya, eles com mãos unidas prestaram homenagem a todos os Brahmanes. Então Daunya, pegando a mão direita de Yudhishthira, disse estas palavras, olhando para o leste, ó monarca poderoso, este rei das montanhas, Mandara, é vasto, cobrindo a terra até o oceano. Ó Pandava, Indra e Vaisravana presidem este ponto agraciado com bosques e florestas e montanhas. E, ó filho, os sábios inteligentes versados em todos os deveres dizem que esta região é a residência de Indra e do rei Vaisravana. E os 2 vezes nascidos, e os sábios versados nos deveres, e os Siddhas, e os Sadhyas, e os celestiais, prestam suas adorações ao sol quando ele nasce deste ponto. E aquele Senhor de todos os seres vivos, o Rei Ama, conhecedor do dever, preside lá a região sul para onde vão os espíritos dos mortos. E esta é Samyamana, a residência do Senhor dos espíritos dos mortos, sagrada, e maravilhosa de olhar, e cheia de prosperidade superior. E os inteligentes chamam aquele monarca das montanhas pelo nome de Asta.
Tendo, ó rei, chegado a este ponto, o sol sempre persiste na verdade. E o rei Varuna protege todas as criaturas, morando neste rei das montanhas, e também no mar vasto. E, ó altamente afortunado, lá iluminando as regiões do norte está localizado o pujante Mameru, auspicioso e o refúgio daqueles que conhecem Brahma, onde está a corte de Brahma, e permanecendo onde aquela alma de todas as criaturas, Prajapati, criou tudo que é móvel e imóvel. E Mameru é a residência auspiciosa e saudável até dos 7 filhos nascidos da mente de Brahma, de quem Daksha era o 7º. E, ó filho, é aqui que os 7 rishis celestes com Vasishta em sua dianteira nascem e se põem. Vê aquele topo excelente e brilhante do Meru, onde se senta o grande progenitor Brahma com os celestiais felizes em autoconhecimento. E próxima à residência de Brahma é visível a região daquele que é citado como sendo realmente a causa primordial ou a origem de todas as criaturas, aquele Senhor primordial, o Deus Narayana, que não tem início nem fim. E, ó rei, aquele lugar auspicioso composto de todas as energias nem os celestiais podem ver. E a região de Vishnu de grande alma, por seu esplendor natural excedendo em refulgência o sol ou o fogo, não pode ser contemplada pelos deuses ou os danavas. E a região de Narayana se localiza resplandecente ao leste do Meru, onde, ó filho, aquele Senhor de todas as criaturas, a autocriada causa primordial do universo, tendo manifestado todos os seres, parece esplêndido por sua graça excelente. Ó filho, sem falar dos Mahashis, Brahmarshis não têm acesso àquele local. E, ó o melhor dos Kurus, são apenas os Yatis que têm acesso a ele. E, ó o filho de Pandu, naquele lugar os corpos luminosos não podem brilhar perto dele, lá só aquele Senhor de alma inconcebível brilha transcendental. Lá por reverência, e austeridades severas, Yatis inspirados por virtude de práticas devotas alcançam Narayana Hari. E, ó Bharata, se dirigindo para lá, e alcançando aquela alma universal, o autocriado e eterno Deus dos deuses, aqueles de grande alma, de êxito em yoga, e livres de ignorância e orgulho não têm que voltar para este mundo. Ó Yudhishthira altamente afortunado, essa região é sem início, ou deterioração, ou fim por ser a própria essência daquele Deus. E, ó filho dos Kurus, o Sol e a Lua todos os dias circulam este Meru, seguindo em uma direção oposta. E, ó impecável, ó monarca poderoso, os outros corpos luminosos também circulam este rei das montanhas da mesma maneira. Assim o sol venerável que dissipa a escuridão anda em volta desta montanha obscurecendo os outros corpos luminosos. Então tendo-se posto, e passado a noite, aquele Criador do dia, o Sol, toma a direção norte. Então se aproximando outra vez de Meru o divino Sol, sempre concentrado no bem de todos os seres segue novamente, voltando-se para o leste. E dessa maneira a lua divina também junto com as estrelas circula esta montanha, dividindo o mês em várias partes, por sua chegada aos Parvas. Tendo assim infalivelmente circulado o poderoso Meru e nutrido todas as criaturas, a lua se dirige novamente para Amandar. Da mesma maneira, aquele destruidor de escuridão, o divino Sol, também se move neste caminho desobstruído, animando o universo. Quando, desejoso de causar orvalho, ele se dirige para o sul, então o segue-se aí o inverno para todas as criaturas. Então o Sol, voltando do sul, por seus raios drena a energia de todas as criaturas móveis e imóveis. Nisto os homens ficam sujeitos à transpiração, fadiga, sonolência e lassidão, e os seres vivos sempre se sentem dispostos a dormir. Dali, voltando por regiões desconhecidas, aquele divino e refulgente causa chuva, e assim revive os seres. E tendo, pelo conforto causado pela chuva, vento, e calor, nutrido o móvel e o imóvel, o Sol poderoso retoma seu rumo anterior. Ó Partha, vagueando dessa maneira, o Sol infalivelmente gira a roda do tempo, influenciando as coisas criadas. Seu percurso é ininterrupto, ele nunca descansa, ó Pandava.
Retirando a energia de todos os seres, ele a devolve novamente. Ó Bharata, dividindo o tempo em dia e noite, e Kala, e Kasta, aquele Senhor, o Sol, dá vida em movimento a todas as coisas criadas.